Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente vai falar sobre a tentativa de cessar fogo na Páscoa entre Rússia e Ucrânia, o empurra-empurra de acusações e como isso está mexendo não só com a guerra, mas também com a diplomacia mundial. E também vamos falar sobre o papel dos Estados Unidos e até mesmo as tensões internas que estão acontecendo no país. Bom, gente, Putin anunciou que ia rolar um cessar-fogo especial por causa da Páscoa, né? Pediu para a tropa dele parar toda a atividade militar na linha de frente até a meia-noite de domingo, horário de Moscou. Um gesto que, na teoria, seria para mostrar que ele estava disposto a conversar e que tinha um coração cristão. Afinal, vocês devem lembrar que ele já fez uma proposta dessas no Natal no passado, mas que acabou não sendo aceita. Só que Zelensky disse que foi tudo encenação. Segundo ele, durante a noite de sábado e também no domingo, a Rússia continuou atacando pesado e foram 46 ofensivas só até as 4 da tarde. Em uma publicação no X, o antigo Twitter, Zelensky disse que ou Putin já perdeu o controle do próprio exército, ou então essa história de trégua era só para fazer bonito para a imprensa. Do lado russo, o Ministério da Defesa disse que foi a Ucrânia que não respeitou a trégua. Segundo eles, os ucranianos teriam feito mais de 1.000 ataques, sendo mais de 900 com drones. E ainda disseram que teve ataque em regiões russas como Briansk, Kursk, Belgorod e até na Crimeia. Ou seja, meus amigos, um acusando o outro de quebrar a trégua. Bom, mesmo com tudo isso, Zelensky hoje, domingo de Páscoa, ainda se mostrou aberto a estender o cessar-fogo por mais 30 dias. Só que deixou claro também, se a Rússia continuar atacando, a Ucrânia vai responder do mesmo jeito. E Putin, para não ficar por baixo, aproveitou uma cerimônia de Páscoa ortodoxa para reforçar que a trégua seria um teste para ver se a Ucrânia estava mesmo interessada na paz. Ele ainda agradeceu Trump, o Xi Jinping e a turma do BRICS pelas tentativas de mediar a situação, né? Já a União Europeia reagiu dizendo que, se Moscou quisesse paz de verdade, bastava parar a guerra agora mesmo, ou seja, simples assim. Bom, e por falar em Europa, gente, a Grã-Bretanha disse que, na semana passada, 2 caças Tipon deles tiveram que ser acionados às pressas para interceptar aviões russos no Mar Báltico. Isso aconteceu em 2 dias diferentes, terça e quinta-feira. Os aviões russos eram aquelas aeronaves de inteligência, o famoso 220M, também conhecido como Kuta. A missão, segundo o Ministério da Defesa britânico, foi para garantir que o espaço aéreo da OTAN continuasse seguro, ainda mais agora que a Suécia entrou para a aliança, né? O ministro das Forças Armadas britânico, Luke Pollard, falou que, com a agressividade da Rússia aumentando e as ameaças crescendo, a Grã-Bretanha está reforçando sua presença. O recado foi bem direto. A gente vai operar lado a lado com nossos aliados e defender o espaço aéreo da OTAN onde e quando for preciso. Até o momento, Moscou não deu nenhuma resposta sobre essas interceptações, né? Será que eles vão usar a estratégia de ignorar? Bom, meus amigos, olha que cena curiosa. Enquanto a pancadaria seguia solta na linha de frente, Putin, o prefeito de Moscou, o Sobyanin e uma turma de autoridades foram lá participar da missa de Páscoa na principal igreja da Rússia, a Catedral de Cristo Salvador. O serviço foi liderado pelo patriarca Kirill, que, como já vimos bastante no canal, é grande apoiador de Putin nessa história toda da guerra na Ucrânia. Quem viu o vídeo da cerimônia percebeu. Putin estava lá segurando uma velinha vermelha, de terno escuro, camisa branca e gravata vermelha, igualzinho nos outros anos, né? E fazendo o sinal da cruz toda hora que Kirill anunciava Cristo ressuscitou. E é bom lembrar, gente, que para Putin a fé ortodoxa é parte central da visão de mundo dele. Não é de hoje que ele aparece nas grandes datas religiosas. E na tradição ortodoxa, a Páscoa é simplesmente o feriado mais importante, tipo o super feriado mesmo, superando inclusive o Natal. O Kirill, no meio da celebração, mandou aquele recado cheio de indiretas, né? Disse que o mundo seria muito melhor se as pessoas simplesmente parassem de fazer mal umas às outras. Que se todo mundo seguisse esse mandamento básico, a vida em família, na sociedade e até entre os governos seria completamente diferente. Nesse ponto eu concordo plenamente com ele. Ele falou também da necessidade de uma paz duradoura e justa nas vastas terras da Rússia histórica, que, para quem não está ligado, é aquele conceito que junta a Rússia, Belarus e, claro, a Ucrânia também. Em outras palavras, gente, um jeito elegante de justificar a ideia de que essas regiões deveriam estar juntas. Bom, é interessante aqui, gente, que há quem pense e associe o pensamento de Putin e de sua política com a era soviética, como se ele quisesse restabelecer a República Comunista. No entanto, Putin retoma, até mesmo em suas palestras históricas, a Rússia czarista
E é aí que entra a Igreja Ortodoxa que, assim como legitimava o czar de todas as Rússias, hoje, ao menos o Patriarcado de Moscou legitima o discurso de retomada da Rússia histórica. Lembremos que, em linhas gerais, a Rússia soviética era, na verdade, ateísta, né? E a gente não pode esquecer, o Kirill sempre defendeu abertamente essa guerra. Não é de hoje que ele aparece em público dizendo que a luta é justa e que faz parte do destino da Rússia. Bom, gente, mudando de assunto, enquanto Putin curte a Páscoa ao lado do patriarca de Moscou, Trump está tendo que enfrentar uma onda de protestos, hein? Em frente à Casa Branca, no famoso Lafayette Square, um grupo de manifestantes se reuniu para protestar contra a política de deportações do Trump. Eles gritavam palavras de apoio aos migrantes que estão sendo deportados ou ameaçados de deportação. E mais, o pessoal também estava em solidariedade com os servidores federais que foram demitidos e com as universidades que estão vendo seu financiamento ameaçado por decisões do novo governo. Teve um manifestante que resumiu bem o clima da coisa. Enquanto o Trump e o governo dele mobilizam essa máquina de deportação dos Estados Unidos, nós vamos montar redes de resistência para defender nossos vizinhos. Tinha gente com bandeira da Palestina, vestindo aquele lenço tradicional chamado kefi, gritando Free Palestine, pedindo liberdade para os palestinos e protestando contra as mortes na guerra em Gaza. E no meio de tudo isso, também dava para ver manifestantes com símbolo de apoio à Ucrânia, cobrando que Washington endureça mais ainda contra Putin. Como temos visto, o governo começou a prender estudantes estrangeiros e ameaçar cortar verbas de universidades que têm programas de diversidade, de combate às mudanças climáticas ou que apoiam manifestações pró-Palestina. Os grupos de direitos humanos estão caindo em cima, condenando essas políticas com força. E, para mostrar o recado nas ruas, perto do monumento de Washington, os manifestantes ergueram faixas dizendo coisas como "o ódio nunca fez nenhuma nação grande" e "direitos iguais para todos não significam menos direitos para você". E essa onda de protesto não ficou só em Washington não, hein? Teve manifestações em Nova York, em Chicago e em dezenas de outras cidades dos Estados Unidos. E essa já é a segunda grande leva de manifestações em todo o país desde que Trump assumiu o governo. Bom, gente, antes da gente seguir, deixa eu te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, não custa nada e ajuda bastante o canal. E se possível, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta ou precisa estar bem informado. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre o andamento das negociações sobre o futuro do programa nuclear do Irã e como a Rússia pode acabar ganhando um papel-chave nesse novo acordo. Bom, ontem, como havia dito que ocorreria, rolou uma rodada de negociações em Roma. Foram conversas indiretas com mediação do pessoal de Omã. Isso pelo fato de que o Irã exigiu que não queria olhar olho no olho do pessoal de Washington. Segundo os americanos, teve um bom avanço, mas ainda tem chão pela frente. Essa semana vão rolar reuniões técnicas em Genebra e no fim de semana tem outra rodada de alto nível lá em Omã. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que estava no meio dessas conversas em Roma, disse que quer fechar tudo em até 60 dias. Só que segundo o pessoal do Irã, isso é um prazo meio irreal. O chanceler Abbas Araqi disse que tem muita desconfiança dos dois lados e que a questão técnica é complicada demais para resolver assim tão rápido. Os principais problemas que estão travando essa discussão são o que fazer com o estoque de urânio que é altamente enriquecido pelo Irã e como garantir que, se o acordo for quebrado de novo pelos Estados Unidos, o Irã não saia prejudicado sem nenhuma proteção. O Irã quer manter o urânio dentro do país, mas Trump não quer nem ouvir falar disso. A ideia dos Estados Unidos é destruir o estoque ou mandar para outro país. Adivinha quem está sendo cotado para receber esse material? Exatamente, você acertou. A Rússia. Pois é, gente. Moscou pode virar o guardião do estoque iraniano e ainda teria o papel de árbitro se alguma das partes quebrar o acordo. O Irã já tinha ficado desconfiado por causa de umas postagens do Witkoff nas redes sociais, Ele parecia apoiar a ideia de desmontar todo o programa nuclear iraniano, o que deixou os iranianos furiosos. Mas em Roma ele voltou atrás e deu a entender que aquilo era só discurso para agradar a base política do Trump. O que o Irã quer mesmo, gente, é uma garantia forte. De preferência, um tratado assinado pelo Congresso dos Estados Unidos. Só que, vamos ser sinceros, é quase impossível o Trump conseguir isso, porque, como sabemos, a pressão pró-Israel dentro do Congresso é muito grande.
Aí surgiram outras ideias, tipo o governo dos Estados Unidos ter que pagar uma multa financeira para o Irã se quebrar o acordo de novo. Ou, num plano B, se os Estados Unidos furarem o combinado, a Rússia devolveria o estoque de urânio para o Irã para garantir que eles não sairiam no prejuízo. Olha só a Rússia ganhando protagonismo aí, hein? Bom, isso, claro, pode deixar a Alemanha, a França e Reino Unido de fora do novo arranjo, né? Porque nem o Irã nem os Estados Unidos estão muito animados em dar um papel grande para as Nações Unidas dessa vez. Roma acabou sendo escolhida como sede dessas conversas porque, se desse ruim, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, tem uma boa relação com o Trump e poderia tentar salvar o barco. Teve até uma conversa sobre um possível encontro entre o Araque e o vice-presidente americano, J.D. Vance, que também estava em Roma, mas, segundo fontes, ainda era cedo demais para isso. Agora, meus amigos, tem uma baita pressão em cima do Witkoff do Trump para entregar algum resultado, hein? Seja no Irã, no conflito Israel-Hamas ou na guerra Rússia-Ucrânia. E segundo quem está acompanhando de perto, apesar de tudo, o Irã é visto como o mais racional e, portanto, o mais provável de topar um acordo. Vale lembrar que antes dessas negociações, o ministro de Defesa da Arábia Saudita foi até Teherã encontrar o Ayatollah Ali Khamenei, né? Foi um recado bem claro de que os sauditas não vão apoiar nenhum ataque americano ou israelense contra o Irã. Em outras palavras, o Irã foi para Roma mais fortalecido. O Ministério das Relações Exteriores de Omã declarou que o objetivo dessas negociações é alcançar um acordo justo, sustentável e vinculativo, que garanta que o Irã fique livre de armas nucleares e de sanções, mas mantendo o direito de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Bom, gente, ainda no Oriente Médio, Israel acabou de admitir várias falhas graves no ataque que matou 15 trabalhadores de resgate no mês passado. Para quem não lembra, isso aconteceu no dia 23 de março, no meio da madrugada, quando tropas israelenses abriram fogo contra uma equipe de resgate no sul de Gaza. Eles mataram 8 paramédicos da Cruz Vermelha, 6 trabalhadores da Defesa Civil e um funcionário das Nações Unidas. Foi um choque tão grande que acabou provocando um clamor internacional e pedidos de investigação por crimes de guerra. Detalhe, gente, os corpos dessas pessoas foram encontrados dias depois enterrados numa cova rasa junto com os veículos destruídos. E a ONU foi bem direta, disse que eles foram mortos um por um. Inicialmente, Israel alegou que os veículos não estavam sinalizados como ambulâncias. Só que aí apareceu um vídeo de celular de um dos paramédicos, mostrando que sim, os veículos estavam com as luzes de emergência ligadas. Aí ontem o exército israelense finalmente divulgou uma investigação interna. Admitiram falhas profissionais, quebra de ordens e relato incompleto do que aconteceu naquela noite. Agora, como punição, o vice-comandante da Brigada Golani foi demitido. Outro comandante também levou uma advertência. Apesar de admitirem os erros, o relatório diz que não vão abrir nenhum processo criminal contra ninguém. Também afirmam, sem apresentar provas, que 6 dos 15 mortos eram militantes do Hamas. O problema é que a Cruz Vermelha já desmentiu isso publicamente, né? Segundo o exército de Israel, o ataque teria sido fruto de um mal-entendido operacional, ou seja, teriam confundido as ambulâncias com veículos de terroristas por causa da má visibilidade noturna. Só que os veículos mostram claramente as ambulâncias circulando com luzes piscando, ou seja, dá para questionar muito essa versão. O relatório confirma que 15 minutos depois, um carro das Nações Unidas também foi alvejado. E aí sim, eles admitem que foi um total descumprimento das ordens. E tem mais, gente. Testemunhas disseram que algumas vítimas foram executadas de perto. Algumas possivelmente até com as mãos amarradas. Mas a investigação militar negou que tenha encontrado qualquer indício disso. E também o legista de Gaza, que fez as autópsias, disse que não viu sinais de amarração, mas confirmou que a maioria foi morta com tiros na cabeça e no tronco, além de ferimentos provocados por explosivos, o que pode indicar o uso de munições proibidas, tipo balas explosivas. Bom, Israel ainda tentou se justificar dizendo que a decisão de remover os corpos e destruir os veículos foi errada, mas que não teve a tentativa de esconder o incidente, né? E é só para lembrar, gente, Israel já vem sendo acusado há tempos por organizações de direitos humanos de não investigar de verdade as ações do seu exército e de passar pano para os seus próprios erros. Como vocês sabem, o Tribunal Penal Internacional, aquele criado pela comunidade internacional para julgar crimes de guerra praticados por indivíduos, já acusou Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, de crimes de guerra. Israel, que nem faz parte do tribunal, vive dizendo que tem um sistema interno capaz de investigar seus soldados. Mas convenhamos, né?
Depois de casos assim, fica difícil acreditar, né? E eu pergunto para vocês, depois de mais esse massacre, dessa investigação, que no fim não pune ninguém de verdade, dá para acreditar que vai ter justiça para as vítimas? Como sempre digo aqui, independente de que lado da guerra esteja, se na Europa, se no Oriente Médio, se na África ou na Ásia, eu torço para que todos que praticaram crimes de guerra e crimes contra a humanidade sejam identificados, julgados com amplo direito à defesa, tá? E, se condenados, paguem pelos seus crimes. Que a certeza da impunidade não acabe estimulando estadistas, militares ou civis combatentes a violarem o direito das gentes. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.